Quantos estão desde domingo? Amém, a maioria estão desde domingo, né? Começamos no domingo com a palavra de fé e palavra, amor e compaixão e otimismo, né? Nós estamos desde domingo nessa sequência, e hoje a gente vai falar um pouco sobre identidade, né? Identidade, a gente precisa entender quem nós somos, qual é a realidade de quem nós somos. E quando falamos de identidade, né, a gente entende aqui, amados, pela palavra de Deus, que identidade é um conjunto de características, né, de uma pessoa, de um indivíduo, ou também identidade, ela está caracterizada como um documento de identificação. Então, quando nós falamos de identidade, né, nós estamos falando, né, de uma pessoa que se identifica através de uma identidade, né? E hoje nós vamos falar, né, a respeito de identidade. Quantos aqui reconhecem a sua identidade? Quantos sabem quem você é em Cristo Jesus? Amém? Porque isso é importante, nós reconhecermos e sabermos quem nós somos, tá? E quando nós falamos de identidade, tem dois tipos de identidade que eu quero partilhar aqui. A primeira identidade é a identidade biológica ou a identidade física, né? Essa identidade é que você, né, recebe no seu nascimento. Quando você nasce, você recebe uma certidão de nascimento e depois você recebe uma identidade. E essa identidade, né, ela mostra quem é você, né? Qual é a sua origem, qual é a sua genealogia. Então, quando nós falamos da identidade física, você é reconhecido no plano físico pela sua identidade física, tá? Então, se você hoje, né, ir em qualquer lugar, ir no banco, você ir numa loja, eles vão pedir o seu documento de identificação, porque a identidade, essa cédula, né, ela identifica quem é você, qual é a sua pessoa. Se você é uma pessoa de boa índole, se você é uma pessoa que tem o nome limpo, se você é uma pessoa que tem o nome negativado, tudo isso vai mostrar. Mas também, se puxar a sua capivara através da sua identidade, vai mostrar também quem é a sua geração, quem é a sua família. Você é filho de quem, né? Você é neto de quem? Você é pai de quem? Através dessa identidade, né, vai mostrar qual é a sua, né, a sua geração. Então, essa é a identidade física. Mas o que eu quero falar hoje, né, da nossa identidade espiritual. Porque a nossa identidade espiritual é aquela que nós somos reconhecidos em qualquer lugar. Aonde você for, aonde você entrar, você é reconhecido pela identidade espiritual. E a Bíblia nos mostra, amados, que no começo da criação, né, Deus escolhe um casal, escolhe Adão e Eva, né, e coloca sobre eles uma identidade de governo. Então ali Deus fala para Adão: sobre a tua vida está uma identidade de governo, você vai governar sobre todas as coisas, sobre as aves, você vai governar sobre os peixes, sobre todos os animais, porque existia uma identidade de governo. Mas agora eu te pergunto, essa identidade, ela era física ou ela era espiritual? Ela era física ou espiritual? Então, quando você olha para Adão, ele não nasceu de mulher. Até aí ninguém havia nascido de mulher. Então foi a primeira feitura de Deus. Deus, ele faz Adão, e o próprio Deus sopra nas narinas de Adão fôlego de vida, coloca o espírito nele. E a partir daí Deus então dá uma identidade de governo para ele governar. Mas, amados, quando você entende a história, você vai ver que Adão, então, ele negociou a identidade de governo, tá? Ali, né, ainda no Éden,
essa identidade de governo, ela foi negociada. Porque Adão, ele vendeu a identidade de governo, né? Aquilo que Deus deu para ele para governar, a autoridade, poder, tudo que Deus deu para ele, através do pecado, através da desobediência, ele então perde essa identidade de governo. E a partir daí, Adão, que havia sido nascido ali, formado pelo próprio Deus, a partir daí, todos que nasceram de Adão, né, tiveram o nascimento da carne. Mas como o pecado já havia sobre a terra, todos que nasceram após Adão, nasceram debaixo do pecado. Nasceram debaixo, né, da condenação. E a identidade então se perdeu, de autoridade, de domínio, de governo se perdeu. Amados, até hoje o que eu quero falar aqui no princípio, muitas pessoas ainda têm a sua identidade perdida. Às vezes muitas pessoas que vivem nos nossos dias não conseguem entender realmente quem ele é, por causa da questão, né, que lá atrás o pecado entrou, e a partir daí todos que nasceram de mulher herdaram o pecado. Mas às vezes muitas pessoas aceitam Jesus, entram numa nova vida, recebem selo de novo, mas continuam vivendo como escravo, continuam vivendo como velho. E nós precisamos saber quem nós somos em Cristo, qual é a nossa identidade em Deus. Amados, quando nós olhamos para a Lei Áurea, quando ela veio, a libertação dos escravos, quando aconteceu essa libertação, era muito difícil, não era igual aos dias de hoje. A tecnologia que nós temos, que você pega o celular, você fala em outro país agora, rapidinho, não era. Era muito difícil a questão das notícias andarem. E a Lei Áurea, quando ela veio, né, com o direito de libertação dos escravos, muitas pessoas continuaram escravos. Mas por que continuaram escravos? Porque não sabia do seu direito. Não sabia que eles já haviam sido libertos, livres. E hoje muitas pessoas ainda vivem escravizados por não conhecer a sua identidade, por não saber quem você é. E aqui nós estamos firmando as nossas estacas da nossa identidade. Porque, amado, se você firmar a sua identidade, a sua estaca da identidade em Cristo, amados, nada deste mundo vai tirar você do propósito, nada vai roubar o seu direito da paternidade de Deus sobre a tua vida. Mas como você e eu alcançamos esse direito? Como que isso chegou até nós? Foi algo do nada, não. Foi um planejamento do Pai. Deus planejou, embora tudo parecia estar perdido, embora o primeiro Adão negociou sua identidade, mas Deus tinha um segundo plano. Deus tinha um projeto de restaurar o homem, de trazer o homem de volta. E aí, amados, acontece algo maravilhoso. Acontece algo sobrenatural. Porque um dia no tempo determinado de Deus, Deus decidiu mudar a nossa história. Ele decidiu mudar a nossa vida. Ele decidiu nos tirar do cativeiro, do calabouço, da escravidão. Nós que estávamos debaixo da lei, escravos. E Deus então, Ele decidiu mudar a nossa vida. A gente vai ver aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo também 4, que diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, porque vocês são filhos de Deus.
enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual chama Abba Pai. E assim vocês não são mais escravos, mas filho, e por ser filho de Deus, tornou herdeiro. Então aqui, amados, quando nós olhamos para essa mensagem de Gálatas, que diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, né? Aqui quando fala de plenitude, no tempo determinado por Deus, tá? Depois de muita escravidão, depois de muito tempo do homem separado, agora aqui a palavra de Deus fala sobre plenitude, fala sobre o tempo determinado, o tempo que Deus escolheu para mudar a minha vida, para mudar a tua história, para me dar uma nova identidade, para te dar uma nova identidade. Então aqui, amados, quando você olha para essa mensagem, você consegue entender, Deus ele enviou o seu Filho, né? E quando fala enviou, afirma a pré-existência de Jesus, porque Jesus, ele já era antes do pecado, ele já era antes da formação, ele já existia, tá? Deus não criou alguém para mandar, Deus manda alguém que já existe, alguém que na época do pecado, quando Adão peca, Jesus, ele já estava presente, ele já existia. Então quando fala enviou, está falando da pré-existência de Jesus. Então, amados, voltando aqui, no versículo 6, diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Filho aos seus corações, o que clama Abba Pai. Então, amados, quando você consegue entender quem você é, ou você entra agora numa dimensão de filho, a palavra de Deus está dizendo que o próprio Pai, ele coloca o Espírito do Filho em vosso coração. A partir daí, né, a partir desse momento, você recebe da parte de Deus o direito da paternidade espiritual, de ser chamado filho de Deus. Às vezes, amado, muitas pessoas teve problema de disfunção familiar, e às vezes não teve um bom relacionamento com o teu pai, e às vezes tem dificuldade de ver agora Deus como pai, tem dificuldade de se relacionar a Deus como pai. Mas Deus, amados, Ele te escolheu para ser filho, e Ele te salvou para ser filho, para que você tenha a identidade de filho, não identidade de servo, não de escravo, mas de filho de Deus. Então aqui, amados, nós entendemos que Jesus, Ele vem agora, né? E Ele nasce de mulher e debaixo da lei. Jesus vem como homem sujeito a todos os tipos de sentimento. Ele nasce tendo os mesmos sentimentos que eu e você tem, de tristeza, de dor, de desamparo, de abandono, tudo aquilo que você passa, que você tem. Jesus também veio carregando sobre ele esse sentimento, porque ele veio, amados, revestido, né, de uma roupagem humana, de um corpo físico. Mas, amados, com uma diferença, ele vem carregando sobre ele um governo de uma identidade que era inegociável. Ele não negociava a sua identidade. Embora ele foi tentado por Satanás, embora ele teve uma vida nessa terra de oportunidade, de muitas, às vezes, ele foi tentado nas emoções, mas ele não negociava a sua identidade.
Ele veio como homem, mas trazendo sobre si uma identidade de governo inegociável. Quantos aqui, amados, às vezes já viu as pessoas se negociarem por causa de poucas coisas? Pessoas que às vezes servem o Senhor, que às vezes se corrompe, que às vezes tem o seu nome negativado, seu nome no Serasa. Pessoas que receberam uma identidade de Cristo, mas que não vivem como Ele, que às vezes não anda como Ele. E amada, a nossa identidade mostra quem nós somos, a identidade revela quem você é. Eu fui numa loja uma vez, e eu fui comprar um material para um cliente que eu estava trabalhando. E quando eu cheguei na loja, eu pedi o material para me levar e falei para a pessoa assim, ó, tira a nota, porque depois eu vou pegar de volta o dinheiro que ele vai me ressarcir. E o rapaz, dono da loja, ele falou assim para mim: você quer que faz uma nota no preço do material, ou você quer que faz uma nota maior? Eu falei para ele: você faz uma nota do que eu estou levando, exatamente do que eu estou levando. E aquele rapaz falou assim para mim: muitas pessoas vêm aqui buscar material para os clientes, e eles pedem para mim fazer uma nota maior. E eu falei: não, você vai fazer a nota conforme está o material. Só que, amados, a nossa identidade mostra quem você é. A identidade revela quem você é. E a partir daquele momento que ele vendeu aquele material para mim, ele chegou em mim e falou assim para mim: as pessoas pedem para mim fazer uma nota maior, eu faço. Eu estou errado? Eu falei: sim. Porque, amado, se a pessoa que está comprando está roubando o cliente, ele também está sendo parceiro, porque ele também está concordando. Mas o mais interessante não é isso. O mais interessante é porque ele me chamou para perguntar. Por causa da identidade. Porque se você tem uma identidade que não se corrompe, você vai atrair outras pessoas, você vai ganhar outras pessoas com o mesmo estilo da sua identidade. Você vai formar pessoas também com identidades saradas, transformadas, curadas. E aqui, amados, a palavra de Deus, em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, o seu filho foi-nos dado, e o governo estava sobre os seus ombros, e ele era chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Amados, o primeiro Adão, ele negocia a identidade de governo. Agora Isaías vem falando aqui que viria o Messias, que viria aquele que mudaria a nossa história. E a Bíblia relata aqui que ele estava trazendo sobre os seus ombros o governo. Ele estava trazendo agora sobre ele o governo. Mas qual governo ele estava trazendo? Amados, o primeiro governo se perdeu. A primeira identidade de governo lá atrás foi corrompida. Agora Jesus, ele vem trazendo um novo modelo de governo. Ele vem trazendo agora um governo de santidade, de integridade. Ele vem trazendo agora um governo de justiça. Ele vem trazendo um governo, amados, que vai mudar a minha vida, que vai mudar a tua história.
Ele vem trazendo um governo agora diferente do primeiro governo, porque o primeiro governo foi falido, se perdeu. Mas agora ele vem trazendo um novo governo. A palavra de Deus diz aqui que o menino nasceu, né? E está falando que o governo estava sobre os seus ombros. E ele foi chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O governo estava sobre os seus ombros. Ele vem então agora trazendo um novo modelo de governo. Quando nós olhamos para o livro de João, capítulo 1, 12 e 13, diz assim: contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então a Bíblia está falando que todos que receberam, deu o poder de serem feitos filhos. Porque, amados, a paternidade, lá do princípio ela se perde. Mas agora, Jesus ele vem restaurar essa paternidade. Ele vem restaurar esse direito. Ele vem restaurar esse governo que foi perdido. Mas como eu me torno filho? A Bíblia fala que todos que receberam deu o direito de se tornarem filho. Então, se você recebeu Jesus como Senhor, a sua identidade não é mais de escravo, a sua identidade é de filho, a sua identidade não é de servo, a sua identidade é de filho. Então, amados, nós temos que entender a nossa identidade. Quando nós trabalhamos com libertação, às vezes vocês olham e falam: o ministério de libertação expulsa demônios. Sim, nós expulsamos demônios. Mas, amados, demônio é muito simples. Porque expulsar demônio, você chega na autoridade, o poder delegado de Jesus, e o demônio vai embora. Mas você ensinar uma pessoa, né, qual é a sua identidade em Cristo, ensinar a pessoa quem de fato ela é, para que os demônios não voltem, para que não haja brecha, essa é uma tarefa muito mais difícil do que você repreender um demônio. É você implantar numa pessoa a mesma identidade daquele que nos resgatou e nos salvou. Hoje a Pâmela está aqui. A Pâmela está aqui ali, ó, levantando a mão. Mas essa mulher, quando chegou na igreja, estou falando porque ela autorizou falar. Ela chegou aqui, cheia de prisões e cadeias. Ela chegou aqui, amados, com a vida totalmente amarrada. E era uma guerra espiritual. Mas hoje, amados, quando você vê a Pâmela cheia do poder de Deus, você consegue entender que não foi mandar demônio embora, mas foi ela entender quem ela é em Cristo. Ela precisou saber quem é a sua identidade. Isso demora dias, tempo. Porque, amados, todos os dias nós mandava mensagem, ela estava passando por guerra, lutas, batalha espiritual, e nós falando para ela: você é filha de Deus, se posiciona, o diabo não pode te tocar. É muito mais do que expulsar um demônio, é nós entender quem nós somos em Cristo. Se você saber quem você é em Cristo, quem você representa nessa terra, não é uma identidade nascida apenas dos seus pais biológicos. Porque é muito fácil saber quem é você através da sua geração. Mas Jesus ele veio para implantar uma nova identidade. Por isso que a palavra está dizendo aqui, no livro de Gálatas, que o próprio Deus, Ele colocou o Espírito do Filho nos nossos corações, para que nós tivéssemos também a mesma identidade do Filho, aonde nós estivermos. Nós não estamos representando o meu nome, eu estou representando o céu, eu estou representando a pessoa do nosso Deus. Muitas pessoas, amados, não entendem
quem é. E vivem debaixo de jugo, vivem uma vida totalmente desregrada, por não saber os seus direitos, por não saber aonde você foi gerado. Mas também existe, amados, uma missão, como o pastor André falou. Porque você precisa lembrar, você precisa saber de onde você saiu. Você precisa saber aonde você foi gerado, lembrar de onde você foi gerado. Aqui Jesus, ele troca a nossa identidade recaída por uma identidade de governo, restaurada como filhos e também como herdeiros. Além de você receber uma identidade de filhos, você também recebeu a herança de herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo. É muito forte você saber quem você é, quem você representa. Não é um simples nome. A Bíblia fala, amados, que os filhos do mundo, aí de fora, eles aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Nós não podemos ficar calados. Nós precisamos representar o céu aonde você e eu entrar. Nós precisamos representar o céu. Deus não te coloca num trabalho por acaso. Deus não te leva no hospital por acaso. Deus não te coloca numa escola por acaso. Nós fomos chamados para influenciar. A nossa identidade, ela precisa demonstrar Jesus em nós, aonde estivermos. O texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Vem a missão. O pastor André estava falando de missão. Portanto, assim, se vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Essa é a missão, porque, amados, aqui está falando, se você recebeu Jesus, continue a viver nele. Se você teve a oportunidade de ser liberto, de receber uma nova identidade, continue vivendo em Cristo. Continue manifestando o poder de Deus onde você passa. É forte a gente entender que não é apenas um chamado, mas o pastor André falou que é uma missão. Mas para você continuar, você precisa estar enraizados, edificados, firmados na fé. Esse é o fundamento que nós estamos falando aqui da identidade. Nós precisamos firmar a nossa identidade em Cristo, mas nós precisamos estar enraizados, como diz a palavra, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Se alguém te ensinou, se alguém plantou a semente para você, seja grato, mas continue aonde você está, manifestando o poder e a graça do Senhor. Um dia eu falei na empresa onde eu trabalho, eu não estou aqui por causa do salário, eu estou aqui por causa de Deus me deu uma missão aqui. E o dia que Deus falar que o meu tempo acabou lá, eu saio de lá. Mas enquanto Deus não dá a palavra, eu estarei lá. Porque lá, amados, foi canal onde Deus me usou para salvar muitas pessoas. Deus me usou no meu trabalho para mudar a história de muitas pessoas. Muitas pessoas que estão aqui hoje, que servem o Senhor Jesus, ou trabalharam na empresa, ou passaram pela empresa.
Então, amados, a tua identidade, ela diz, ela revela quem você é. Mas para manter firmados, edificados, enraizados, as nossas estacas precisam estar fundamentadas no alicerce, que é Cristo. Não podemos sair, abrir mão daquilo que nós fomos ensinados, como diz a palavra aqui. E revestir de Cristo significa manifestar suas qualidades. Quando você se reveste de Cristo, onde você for, você vai manifestar as qualidades de Cristo. Porque Paulo disse o seguinte: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, aonde você for, você vai exalar Cristo. Aonde você for, você vai falar de Cristo. Aonde você entrar, sua identidade não vai mostrar você, vai mostrar Cristo. Porque a nossa nova identidade está em Cristo. A nossa nova identidade, ela não é física, ela é espiritual. A palavra de Deus diz, antes da palavra de Deus diz assim: todos que nasceram de mulher herdaram o pecado, mas todos que nasceram em Cristo herdaram a vida eterna. Muitos conheciam Cristo pela identidade biológica, mas não o conhecia pela identidade celestial. Às vezes, amado, muitas pessoas te conhecem pela sua identidade física. Mas as pessoas precisam te conhecer pela identidade espiritual. Jesus, em muitas vezes, em muitos lugares, as pessoas conheciam Jesus pela identidade biológica. Jesus estava ensinando no templo, as pessoas diziam: aquele não é o filho de José, não é o filho de Maria. Jesus, quando estava fazendo grandes sinais, as pessoas diziam: não é o irmão de Tiago, esse Jesus não é filho de Maria, filho de José, irmão de Tiago. Porque muitas pessoas conheciam Jesus pela identidade biológica, não pela identidade espiritual. Mateus 13, 54, 55, diz assim: chegando à cidade, começou a ensinar ao povo na sinagoga, e todos ficaram admirados e perguntaram: de onde vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Amados, Deus, ele vai se revelar para os filhos. Deus, ele vai se revelar para os filhos. Porque, amados, é através dos filhos que nós vamos ganhar. Barretos, de você é filho através de você. É através dos filhos que Deus vai manifestar o seu poder. Se hoje nós temos a voz profética de ganhar 20% de Barretos, Deus vai usar você. Porque você é filho, Deus vai se manifestar através dos filhos. E aqui, amado, as pessoas, a multidão, reconhecia Jesus pela sua identidade biológica. Eles ficaram abismados: não é esse o filho de Maria? Da onde saem esses sinais? Tem coisa que Deus sempre vai revelar aos filhos, amados. Tem coisa que Deus vai se revelar àqueles que estão próximos. A frase aqui: quem anda com Jesus precisa carregar em você esse modelo de identidade e manifestar onde você estiver. Se você nasceu de novo, se você tem essa nova vida, você precisa então, aonde você estiver, manifestar esse poder e essa glória. Aonde você entrar, não é pela sua identidade, mas é pela identidade dele que está em mim e em você.
Mateus 16, 14 ou 16. E responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outro Jeremias, e a outro um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Amado, Jesus não quer saber do mundo, Ele quer saber dos filhos. Ele não vai perguntar para o mundo, Ele vai perguntar para você. Porque uns diziam que era João Batista, outros diziam que era Jeremias, outros diziam que era Elias, outros diziam que era um dos profetas. Mas Jesus, Ele pergunta para os discípulos: eu quero ouvir de vocês. Qual é a minha identidade? Jesus pergunta para os discípulos quem eu sou, qual é a minha identidade. Eu quero ouvir de vocês. E ali no meio, amados, levanta alguém chamado Pedro, e ele diz: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus, amado, Ele fala para Pedro que não foi carne que revelou a Ele. Porque Pedro estava falando da identidade espiritual de Jesus. Ele estava falando da identidade espiritual do Messias. E Jesus fala para ele: não foi carne que revelou a você, mas sim o Espírito. Qual Espírito? O mesmo Espírito que o Pai colocou do Filho no coração de Pedro, colocou no seu, que colocou no meu, para que nós podemos se manifestar essa identidade de filhos, para que nós podemos viver de fato como filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Às vezes você entrou nessa noite aqui, amados, e às vezes a sua identidade está rupturada, destruída, quebrada. Às vezes você teve problemas familiares na paternidade, e às vezes você tem dificuldade de entender que você é filho de Deus. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração nessa noite. Deus te trouxe aqui porque Ele te separou para ser filho. Você não é mais escravo, você não é servo, mas você é filho de Deus. Você é separado de Deus. Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Deus, Ele quer se revelar a você como Pai. Ele quer se manifestar a você como Pai. Você não está mais debaixo da lei, você não está mais debaixo de escravidão, mas você agora vive debaixo de uma identidade restaurada, debaixo de uma identidade totalmente sarada, restituída. Em Romanos capítulo 8, versículo 14: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que o adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. E termina falando assim: o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É essa a nossa identidade. É essa a nossa identidade. E essa identidade ela foi conquistada
através de Jesus, da sua entrega na cruz. O primeiro Adão, ele vendeu a identidade. E Jesus agora, ele nos compra novamente com o teu sangue, para você e eu ter direito a uma vida de vitória, uma vida de restauração, de libertação. Fala para o irmão que está do teu lado, você não é escravo, você é filho. O mundo espiritual precisa saber que você não é escravo, você é filho. E aonde você entrar, as trevas vão reconhecer que você é filho. Aonde você entrar, as pessoas vão reconhecer que você é filho. Sabe por quê? Porque a sua identidade não é porque você nasceu de carne ou sangue. A sua identidade é porque você nasceu de Deus. Nicodemos não conseguiu entender isso. Porque Jesus falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. E ele não entendendo, ele pergunta para Jesus: pode um homem velho tornar o ventre da tua mãe e nascer novamente? Jesus não estava falando do nascimento de carne. Jesus não estava falando de um nascimento de ordem natural. Mas Jesus estava falando de um nascimento espiritual. Amados, nessa noite, Deus levanta uma geração de filhos. Nessa noite Deus levanta uma geração de filhos. Eu quero ouvir a tua voz. Nessa noite Deus levanta uma geração de filhos. Eu quero ouvir a tua voz. Nessa noite Deus levanta uma geração de filhos. Oh, esse é o Deus que nos libertou. Às vezes, amados, você entrou aqui e passou o ano de 2025 difícil. Às vezes com uma identidade totalmente quebrada, roturada. Às vezes você não teve a compreensão quem você é e qual é o seu direito. E às vezes você nunca ouviu falar que para ser filho precisa receber Jesus como único Senhor, porque todos que recebem têm o direito de filhos. E às vezes você veio aqui hoje, não entendendo a sua identidade, não sabendo quem você é. Mas às vezes você entrou aqui pela primeira vez, e você quer receber essa nova identidade. Você quer receber Jesus como Senhor e se tornar filho. Se você está aqui nessa noite e deseja receber Jesus, levanta a tua mão onde você estiver assim. Levanta a tua mão onde você estiver. E se você, amados, também, você que entendeu essa palavra, se você recebeu Jesus hoje, sai do teu lugar e vem aqui. Nós queremos orar por você, mas você também que teve 2025, a sua identidade confusa, não conseguiu entender quem você é. Eu queria convidar você a vir aqui na frente, para a gente estar liberando uma palavra sobre a tua vida. Sai do teu lugar agora. Deus quer mudar a tua identidade. Você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser herdeiro. Você nasceu para ser co-herdeiro.
É o teu momento de virar a chave na tua história, na tua vida.